11h31. De volta no seu rádio, a gente fala sobre os vereadores de Curitiba que decidiram cobrar explicações da Prefeitura da capital e pedir respostas sobre um plano de ação no caso de possíveis tentativas de ataques a escolas da capital. Então, ontem esteve por lá a secretária municipal da Educação, Maria Silvia Bacila, que falou na Câmara e inclusive trouxe lá os dados, né? Segundo ela, as 185 escolas municipais de Curitiba estão equipadas com monitoramento em tempo real, com câmeras daquele programa da Muralha Digital, e agora houve então a decisão de estender esse controle para creches da cidade. Curitiba tem 230 centros municipais de educação infantil. Além disso, ela destacou que há uma parceria com a Guarda Municipal sobre o botão do pânico. Disse que em março foram 4 acionamentos do botão do pânico aqui em Curitiba, nas escolas. E disse ainda o seguinte, que os funcionários passam por treinamentos para emergências, para atender esse tipo de situação. Então fez lá uma apresentação sucinta, trazendo as ações de prevenção que são feitas, né? E para casos de emergência, mas o interessante é que na fala dela, ela disse que mesmo com todas essas ações possíveis de prevenção que são feitas na cidade, um ataque é uma situação de momento com as suas características próprias e ela não negou que poderiam ter consequências imprevisíveis para a capital. Vamos ouvir aqui o que disse a secretária de Educação. A discussão em segurança pública, ela é maior. Eu também trabalho com muita seriedade e sem romance nenhum em todas essas questões, no sentido de dizer, este é um problema muito sério que não é só do Brasil, é do mundo todo. Nós estamos hoje vivendo uma sociedade doente. Esse sujeito que entrou nessa unidade no estado de Santa Catarina é um sujeito doente. Eu não posso prever se esse sujeito entrasse numa unidade de Curitiba, o que é que aconteceria, né? Então, nós temos que trabalhar com profilaxia, com seriedade e dizer que esse programa é um programa que já salvou muitas vidas em Curitiba, inclusive de pessoas doentes que ameaçaram as nossas unidades. São situações que nós procuramos não fazer alarme, né? Não são situações que nós publicamos, mas são situações que nós temos o registro nas nossas unidades e do quanto já foi muito valoroso. Então ela foi dizendo quanto foi valoroso já ter adotado essa série de medidas com câmeras, com parceria com a Guarda Municipal, com o botão do pânico, que, como a gente pontuou, foi acionado 4 vezes agora em março aqui na capital, mas deixou claro que as situações acontecem com as suas características de momento e por mais que você trate prevenção em todos os sentidos, um ataque teria consequências imprevisíveis, né? Dá para dizer exatamente, você pode prevenir, tentar fazer o melhor para minimizar ou evitar aquela ação. Quem também falou aos vereadores de Curitiba foi o secretário de Defesa Social, Péricles de Matos, que é o comandante aí, o chefe da Guarda Municipal, né? Tá no guarda-chuva aí da secretaria dele. E ele falou um pouco sobre as características desse tipo de crime, chamou de efeito contágio e disse que, segundo ele, nasce de uma cultura armamentista. Também falou como é que deve ser a atuação da Guarda Municipal e os protocolos diante desse tipo de caso. Vamos ouvir aí o secretário municipal. Esse tipo de crime é chamado, na técnica policial, de crime copycat, ou crime por cópia, por reprodução. Ele nasce nos Estados Unidos, dentro de uma cultura armamentista, em que um cidadão armado invade escolas, igrejas, shopping centers e até mesmo quartéis, destacamentos da polícia, causando um número elevado de vítimas. Quando nós estudamos um evento crítico dessa natureza, nós temos a fase pré-evento crítico, a fase do evento crítico em si e a fase pós-evento crítico. Vou falar de forma retroativa. Na fase pós-evento crítico, nós aprendemos com o que aconteceu. Nós desenvolvemos e revemos os nossos protocolos de atuação para que, no futuro, nós possamos ter uma atuação melhor. Na fase do evento crítico, especificamente, nós temos uma intervenção praticamente pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, que tem como objetivo impedir o aumento de vítimas.
Bom, então, segundo o secretário, Curitiba tem 10 viaturas que ficam disponíveis para fazer atendimento nas escolas. Elas circulam aí, se é o caso de serem ativadas, vão então justamente para atender essas chamadas em escolas. Também diz que a cidade faz o trabalho preventivo de controle com protocolos e tecnologias, segundo eles, são os mais modernos da Europa. As conclusões mais recentes que se tem a respeito de como agir nesse tipo de caso fazem parte e compõem aí o passo a passo do que é feito para Curitiba. Disse, inclusive, né, complementando a fala da secretária de Educação, que os professores e profissionais de escolas têm um trabalho para situações de emergência, que são direcionados com exercícios. E, segundo ele, é preciso considerar o seguinte: o Brasil vive de crises, o país vive de crises, de momentos e ondas, e é preciso se perguntar para tentar se antecipar, antever a esse tipo de caso, aí qual será a próxima crise. Então essa foi a fala aí dos dois secretários, marca os vereadores de Curitiba. O que eu vejo é muita gente, infelizmente, tentando politizar essa situação. Isso não ajuda a nada. Eu vejo gente querendo ligar esse fato lamentável, esses fatos lamentáveis, na verdade, a ideologias políticas X, Y ou Z, enfim, isso não ajuda a nada. A verdade é a seguinte, Rafaela Mourão, as pessoas estão tentando achar soluções, mas ninguém tem essa receita, até porque se tivesse, ela seria aplicada e aplaudida por todos. Isso resolve. Se resolvesse de fato, nossa, faz agora, faz para ontem. Ninguém tem. Há algumas medidas paliativas, botão de pânico, uma medida paliativa. Você vai ali, programar e treinar equipes que vão agir diante de determinada situação daquela maneira. Vai ali diminuir tempos de resposta, talvez. Se aciona o botão do pânico, vai lá uma equipe da Guarda Municipal, da Polícia Militar, enfim, quem for designado para atender aquela ocorrência. Vai chegar em quantos minutos? Pode ser que não seja suficiente, infelizmente. Vai colocar ali o guardas armados, como fez a Prefeitura de Londrina, por exemplo. Os seguranças armados, acho que tem uma cidade anterior que Tibagi está contratando seguranças armados. Resolve? Não sei, mas é uma medida paliativa. Tem uma camada de proteção extra. Eu acho que os malucos, esses malucos seletivos que escolhem crianças como vítimas, não escolhem policiais, não escolhem quem luta arte marcial, não escolhem pessoas do tamanho dele, escolhem crianças. Mas vamos lá, esses malucos vão pensar duas vezes. Olha, se eu pular o muro, talvez tenha alguém armado lá, posso me dar mal. Então eles vão levar isso em consideração. Talvez, Rafaela Mourão, assim como eles não optam pelos batalhões da polícia para fazer suas loucuras, eles também não optem pelas escolas, tendo ali o receio que alguém esteja armado. Eu não vi nenhum maluco desse enfrentar traficante em favela. Mas vai lá. Seja maluco com pessoas armadas? Com pessoas criminosas? Não são, né? Vão mexer com criança. Então, são camadas. Mas resolver, não se resolve. Até porque isso é um problema complexo. A sociedade está doente. E eu vejo pessoas querendo ligar a ideologias. Isso é de uma canalice gigante, tanto de esquerda quanto de direita. Tem nada a ver. A gente tem que procurar resolver as coisas, não causar mais confusão, porque o cara que eu torço na política vai se dar melhor ou pior por isso. Os adolescentes estão doentes, Rafaela Mourão. Olha, tem grupos de redes sociais em que eles ficam ali estimulando coisas como essa. É disso que nós temos que falar. Eu estou vendo poucos psicólogos falando sobre esse assunto, por exemplo. De verdade. Estou vendo muito político lacrar, imitar. Mas vamos trazer os psicólogos para essa conversa? Pedagogos? Professores que vivem o dia a dia de sala de aula? Escutar os próprios adolescentes, o que está acontecendo com eles? Eu acho que a reflexão tem que ser profunda. E com essa politicagem, essa polarização burra, Rafaela Mourão, a gente não vai conseguir seguir em frente. Preciso também ter cuidado com a questão de efeito contágio de alarmismo. Inclusive é um alerta da Polícia Civil do Paraná, mas trazendo aí respostas, principalmente para os pais, Porque os pais acho que se sentem perdidos em relação a isso. Tem que levar os filhos para a escola, muitos não têm alternativa. Tem escolas que estão enviando comunicados para os pais no sentido de tentar tranquilizar. Escolas que estão avaliando o seu próprio sistema de segurança. Então, espaço de educação, formação social, intelectual, está lá pensando como é que você vai transformar aquilo num forte, basicamente, para evitar ataques, com essas alternativas. Então vale dizer o seguinte: a Polícia Civil está trazendo um comunicado de utilidade pública dizendo para os pais
manterem a calma. A maioria dos casos que circulam em redes sociais são fake news, inclusive alerta que tem casos que são criados por alunos ou ex-alunos, inclusive para impedir aulas, para faltar a aula ou para gerar insegurança nas escolas. A Polícia Civil pede aos pais que monitorem o que os filhos estão acessando e compartilhando na internet e com quem estão conversando também através de chats de jogos, de videogames, em redes sociais. Pede que os pais criem o hábito de verificar o que os filhos guardam nos armários, nas gavetas, quando chegam, que carregam na mochila das escolas, e que conversem com os filhos, que aproximem a relação de pais e filhos, inclusive a conversa com os estudantes sobre a gravidade, né, do que aconteceu em relação a esses ataques e também sobre o posicionamento do que deve acontecer caso esse estudante se depare com uma rede social dos amigos ali da escola, alguma rede social com algum tipo de alerta. Nem a Jovem Pan fez isso. Não vi na RIC, não vi na RPC, não vi na Bandeirantes, não vi na Massa. Não vi. Não vi na TV Globo Nacional, não vi na TV Record. Não vi. Ninguém fazendo isso aí, Rafaela Moron. Escuta, uma reportagem passo a passo. Pro adolescente, você tem que fazer o quê ao ver tal coisa? Tem que denunciar? Tem que dar print e mandar pra quem? É pra mãe? É pro diretor da escola? É pro grupo dos colegas? Tem que fazer isso. E os políticos têm que parar de lacrar. Toda hora eu recebo um release novo aqui no meu telefone de algum deputado, algum vereador, algum senador propondo alguma coisa como se fosse reinventar a roda. Vamos parar de lacrar e imitar. Vamos fazer isso que a Rafaela falou. Isso sim resolve. É trazendo as pessoas para conversarem, Rafaela Moron. É procurar o que nos une, não o que nos separa. É trazer os professores, os alunos, os psicólogos, os pedagogos. É dar orientação. É parar de querer divulgar tal coisa porque ajuda esse ou aquele grupo político. Esqueçam isso, pelo menos enquanto crianças estão morrendo. Esqueçam isso. Então fica a orientação. Se você, mãe ou pai, encontrou de repente alguma questão relacionada a uma ameaça, em vez de provocar alarmismo compartilhando com grupos de mais pais, a polícia pede que você mande para o NUCIBER, que é o Núcleo de Investigação Cibernética. Procure a Polícia Civil e leve essa também para conversar com os estudantes e aproximar aí exatamente a sociedade como um todo. A gente muitas vezes fica cobrando exatamente isso. Que venha uma solução mágica. Não tem solução mágica. Não tem, né? E nós temos que admitir isso, viu, Rafael? Eu vejo parte da imprensa querendo apresentar ali culpados ou soluções. Não tem como fazer isso. Claro, culpado é o cara que fez isso lá, óbvio. Mas, achar ali a causa, nós temos que conversar para entender. E eu não sei se vai achar. Talvez não ache, viu, Rafael? Talvez não ache. Talvez sejam coisas isoladas, mas que a gente tem que aprender a lidar com isso e, de alguma forma, tentar fazer com que isso não aconteça. Agora, esse clima de deixa aqui que eu resolvo, não existe nesse caso, não existe. Você estará sendo enganado. Todo mundo que chegar com uma solução pronta para você sobre isso está te enganando. A grande verdade é essa, não caia em conversa dos outros. 10 horas e 43 minutos.